A data FIFA fazendo seus estragos mais uma vez, né? O Flamengo deve ter alguns desfalques no seu setor de meio campo para o confronto contra o Fluminense nessa quinta-feira, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque alguns de seus jogadores que foram cedidos para as seleções devem iniciar jogando hoje. Estou falando de Pulgar, Plata, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta. Nesse cenário de muitos desfalques, uma coisa é certa: Alcaraz deve começar jogando. Ele vai ser titular. Será que ele vai fazer uma função um pouco mais adiantada, um pouquinho mais como faz o Arrascaeta, como um 10? Será que ele vai jogar um pouquinho mais recuado, como um volante? Quais são as opções de escalação que o Felipe tem para essa partida? Vamos explorar isso bastante no vídeo de hoje. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Antes da gente prosseguir para o conteúdo, eu quero pedir para que você deixe o like no vídeo, não se esquece aí do joinha. Ajuda muito o nosso trabalho. Deixa agora, se você deixar para o final do vídeo, você vai se esquecer. Deixa agora. Se inscreve também no canal. Sua inscrição ajuda muito o crescimento do nosso trabalho aqui. A gente está rumo aos 18 mil para depois seguir para os 19 e fechar em 20 antes do final desse ano. Conto muito com a sua inscrição. Também quero te convidar a virar membro do canal falando de tática. Você quer assistir os jogos do Flamengo ouvindo os meus comentários táticos? Vira membro, entra para a categoria Gabigol, que eu vou te mandar o link de um canal de WhatsApp em que eu faço os meus comentários via áudio durante o jogo do Flamengo, em tempo real, minuto a minuto, explicando para vocês tudo o que está acontecendo taticamente nas partidas do Flamengo. Não perde. Tem também um grupo de WhatsApp em que a gente troca ideia lá, eu, os outros membros, todo mundo debatendo o Flamengo, debatendo tática. É muito maneiro, vale muito a pena. Vem pro nosso clube de membros, tá? Bom, o Alcaraz ainda não começou nenhum jogo com o Felipe Luiz como titular. Ele entrou nas partidas no Corinthians, entrou bem no finalzinho, contra o Bahia já entrou com um pouco mais de tempo para mostrar seu futebol e acabou fazendo o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. Fez um gol de pênalti, quase fez um gol também. O Marco Felipe fez uma bela defesa num chute de esquerda do Alcaraz, muito forte, e o goleiro do Bahia conseguiu tocar na bola, a bola ainda bateu na trave e saiu. Qual será a função que ele vai fazer nessa partida? Vamos olhar para o campinho agora, vamos tentar entender essas opções de escalação que o Felipe tem e vamos explorar aqui também as diferentes funções que o Alcaraz pode fazer. Bom, esse é o time titular do Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, De La Cruz, Pulgar, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Gabi. Quais desses caras não estarão em campo na quinta-feira contra o Fluminense? Vai depender um pouquinho da minutagem de cada um deles nos jogos de hoje, pela data FIFA. O Gerson deve começar jogando pela seleção brasileira. Paquetá está suspenso, eles disputam vaga, a tendência é que ele comece jogando. Então o Gerson estaria de fora desse confronto contra o Fluminense. Gente, não tem como escalar um jogador de início numa partida que vai começar menos de 48 horas depois das partidas que vão acontecer das seleções pela data FIFA. Então seria uma temeridade, seria colocar esses jogadores em risco. Outro que vai jogar com certeza é o Pulgar. Ele é titularíssimo dessa equipe do Chile, ele não enfrentou o Brasil porque estava suspenso. Vai começar jogando e aí também não dá para contar com o Pulgar entrando em campo contra o Fluminense na quinta-feira. No contexto da seleção do Uruguai, ou vai jogar o De La Cruz ou vai jogar o Arrascaeta. Então o Flamengo ou não vai ter o De La Cruz ou não vai ter o Arrascaeta. É muito provável que um dos dois comece jogando. Existe também a possibilidade do Flamengo ficar sem os dois. Os dois comecem jogando ou os dois têm uma minutagem mais alta. Acho um pouco mais improvável, mas essa possibilidade existe. Então a gente vai começar trabalhando com essa possibilidade exatamente de não ter nenhum desses quatro caras aí disponíveis no jogo contra o Fluminense. Aí a primeira possibilidade seria ter Everton Araújo e Alan como volante. O Alcaraz fazendo a função do Arrascaeta, um pouco mais avançado, como esse camisa 10, como esse armador de jogadas, que ele pode fazer com muita desenvoltura. E o Plata pelo lado direito. Só que o Plata também deve jogar pelo Equador. Ele começou jogando a partir de sexta-feira e há a possibilidade dele começar também hoje, contra o Uruguai, inclusive. Confronto do equatoriano do Flamengo contra os uruguaios do Flamengo. De La Cruz e Arrascaeta enfrentando o Plata. Então há uma possibilidade forte do Plata de fato não estar disponível. E aí nesse caso tem a opção do Michael e também tem a opção do Matheus Gonçalves jogando desse lado direito, emulando um pouquinho do que faz o Gerson. A minha opção preferida é o Gonçalves, porque ele pode reproduzir melhor o que faz o Gerson na minha visão. Como um meia, como um articulador, como um construtor. Embora fisicamente seja muito diferente do Coringa, muito mais franzino, muito mais fraco. O Gerson sustenta muito esses duelos em força, mas aí é uma questão de adaptar um pouquinho ali algumas dinâmicas. O Flamengo tem um jogador qualificadíssimo, muito jovem, obviamente, que oscila, mas que pode entregar um jogo
muito qualificado de construção. Falei um pouquinho sobre essas opções de jogadores na vaga do Gerson no vídeo de ontem, explorei um pouquinho mais isso. Assistam o vídeo de ontem, em que eu falo mais detalhadamente sobre essas opções de jogadores para atuarem na vaga do Gerson. O Felipe também tem a opção de colocar o Alcaraz como um segundo volante e colocar o Lohan para ser o articulador do time, para ser o camisa 10. Não me parece uma opção muito provável, não tô vendo o Lohan com muita força nesse elenco, com muito cartaz aí com o Felipe Luiz. Não sabemos o que acontece nos bastidores do clube, talvez seja por conta do sem bola do Lohan. Acho que o Lohan deixa um pouquinho a desejar na marcação, na intensidade sem bola. Isso pode estar pesando contra esse atleta. Tomara que ele consiga virar essa chavinha aí, porque senão ele não vai conseguir ser o jogador que ele pode ser de clube grande de Europa. Bom, vamos falar sobre outras possibilidades. Caso o De La Cruz esteja disponível, caso ele não jogue pela seleção do Uruguai hoje contra o Equador, aí faria total sentido ele jogar na quinta-feira, e aí o Alcaraz joga mais adiantado, e aí me parece que o Felipe escalaria o Everton Araújo, mas também existe a possibilidade dele escalar o Alan. Bom, e aí tem a possibilidade também do Arrascaeta estar disponível. De repente o Arrascaeta vai para o banco nesse jogo de hoje do Uruguai e o De La Cruz começa jogando. Nesse caso, o Arrascaeta estaria disponível, o Alcaraz pode fazer esse segundo volante. Ele também desempenha bem essa função. E por que eu estou falando que o Alcaraz desempenha bem essa função de volante? De onde é que eu estou tirando essa ideia? Vozes da minha cabeça? Essa é a minha fonte? Não. Estou tirando da observação sobre esse atleta. Eu fiz uma análise minuciosa do Alcaraz e trouxe para vocês quando o Flamengo contratou esse jogador. E ficou bem claro que ele é capaz de atuar tanto um pouquinho mais fora do bloco, quanto também no entrelinhas. Vamos lembrar alguns lances aqui do Alcaraz, vamos olhar para esse atleta em campo e vamos confirmar essa capacidade que ele tem de fazer essas duas funções. Olha só. Então o Alcaraz é esse cara que se sente à vontade fora do bloco, carimbando bastante a bola, participando do jogo em primeira fase de construção. Então a gente está vendo ele aqui participando bastante, pegando bastante na bola, pede para participar, é um cara muito intenso, que gosta de carimbar, vai receber a bola, vai mais uma vez distribuir esse passe aqui, fazer um passo para trás, e aqui, um pouquinho mais adiantado, pede a bola, e aí já vai fazer isso aqui, ó. Dar um passe e se projetar no espaço. Isso aqui é muito presente no jogo do Alcaraz, ele é muito forte nesse tipo de jogada. Faz o passe e vai buscar as costas do adversário para receber de volta. Famosa tabelinha, como dizem os argentinos, né? O Alcaraz é um argentino, o famoso toco e me voe. Ele faz o passe e quer receber de volta, nem sempre ele recebe, como nessa jogada aqui, mas ele sempre vai buscar esse movimento nas costas do adversário, vai atacar o espaço e vai se dirigir para dentro da área para finalizar, para concluir as jogadas. Vamos ver aqui mais um lance que ele recebe essa bola fora do bloco, não está no entrelinhas, vai receber um passe aqui, vai achar o companheiro de primeiro, já vai receber de volta e vai tabelar com muita desenvoltura. Ele é muito agressivo com bola, conduz, tabela, se projeta, ele gosta muito desse tipo de movimento. Olha ele aqui mais uma vez recebendo essa bola de costas, vai fazer o domínio, vai esperar o companheiro se projetar, vai escolher o melhor passe, vai receber nas costas da marcação, vai ajeitar e vai bater pro gol. É um cara que gosta bastante de finalizar. Mas ele também trabalha muito bem entre as linhas. Vamos olhar aqui agora o Alcaraz trabalhando entre as linhas de marcação do adversário com muita desenvoltura. Ele vai se colocar aqui entre as linhas do adversário, vai pedir essa bola e olha a qualidade que ele vai ter nesse domínio para girar e ganhar as costas do adversário. Ele faz isso muito bem. Ele tem um desmarque também entre linhas muito bom. Vou mostrar um lance aqui para vocês que denota muito essa capacidade que ele tem de se desmarcar, de receber nessa zona do campo. Vocês estão vendo aqui o Alcaraz em destaque entre as linhas do adversário, entre as linhas de marcação da equipe adversária. Ele vai se movimentar para um lado, para o outro, vai travar a corrida, vai mudar de direção, vai receber e vai girar e vai tentar um passe de ruptura. Ele tem muito esse passe de ruptura no jogo dele, esse passe para quem está fazendo esse facão, ele vai sempre buscar esse tipo de jogada. Então sim, ele pode desempenhar muito bem os dois papéis, tem a questão da marcação, mas ele também é um cara muito intenso na marcação, se entrega muito sem bola, então pode sim atuar tanto na função de um segundo homem, quanto também como um 10. Inclusive mudar de função durante o jogo, de repente se o Felipe achar que pode começar com o Alcaraz um pouco mais recuado, depois adiantá-lo, ou o inverso, começa com ele mais adiantado e se precisar do resultado, coloca um cara mais ofensivo e recua um pouquinho o Alcaraz. É muito importante ter esse tipo de jogador no elenco, versátil, coringa. Ele é mais um coringa que faz mais de uma função. Você tem ali no Flamengo caras como o Michael, como o coringa, obviamente, Gerson e o próprio De La Cruz, que conseguem fazer funções diferentes. E o Alcaraz é mais um desses caras que é muito importante, que vai ser muito importante para a sequência da temporada e também para 2025. É uma contratação de peso de um atleta muito qualificado, muito técnico e versátil, intenso, que vai aportar muita qualidade para o time do Flamengo. Vejamos como é que vai ser a atuação do Alcaraz contra o Fluminense. É uma chance muito importante para ele. Vocês viram na capa desse vídeo aí. Chegou a hora e a vez de Charlie Alcaraz. Ele tem a chance de brilhar num jogo grande, num clássico. Então a gente vai torcer para que ele de fato consiga uma boa atuação, para se estabelecer nesse elenco, para ganhar confiança, tanto pessoalmente dele com ele mesmo, para ele cada vez mais confiar na sua técnica, no seu jogo, que é muito refinado, quanto também da torcida em relação a ele, do Felipe Luiz em relação a ele. Vamos ver e vamos, obviamente,
torcer para que ele possa entregar um bom desempenho. Amanhã eu estou de volta, vamos falar um pouquinho mais sobre esse duelo, sobre esse clássico Fla-Flu, que promete ser muito interessante pelo Campeonato Brasileiro, que o Flamengo ainda não entregou os pontos, não. Existe chance, o Flamengo não vai desistir. Então tem que entrar com o que melhor tiver em campo e buscar sempre a vitória, que praticamente é obrigatória agora o Flamengo. Beleza? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Deixa o like, se inscreve no canal e vira membro do canal Falando de Tática. Aquele abraço, até amanhã, até o próximo vídeo e eu fui!